Olá pessoal, é com muita alegria que eu inicio esse projeto do podcast Boxeando com a História. Esse projeto ele é muito pessoal para mim, porque há muito tempo eu desejo falar um pouco sobre o que eu aprendi ao estudar a vida dos grandes campeões de boxe e como isso me ajudou na minha vida pessoal. Então, esse podcast ele vai ter sempre essa pegada. Vou aliar desenvolvimento pessoal às coisas que eu aprendi nesse meu estudo sobre a história do boxe. E para a gente iniciar eu quero falar um pouquinho sobre duas grandes figuras do boxe. Eu quero falar sobre Cus D'Amato e seu pupilo Mike Tyson. Então, para a gente começar, eu queria voltar no tempo, lá para Catskill, Nova York, porque em algum dia no mês de março de 1980 houve um encontro que marcaria uma das histórias mais impressionantes do mundo do boxe. O encontro entre um senhor de idade e um adolescente problemático que morava num reformatório. Aos 13 anos de idade, Michael Gerard Tyson já pesava quase 90 quilos. E ao entrar em contato com a prática do boxe, enxergou ali uma oportunidade de aprimorar suas técnicas para poder realizar assaltos com mais eficiência assim que saísse do centro de detenção. Era exatamente isso que se passava na cabeça daquele jovem delinquente quando Bob Stewart, funcionário da instituição e ex-pugilista, acertou Tyson com um soco no estômago. O jovem ficou encantado com aquela atividade e desde então passou a treinar com afinco. Vendo o interesse e também a aptidão que ele apresentava, Stewart não teve dúvida. Resolveu apresentar o jovem Mike para o lendário treinador de boxe Constantine Cus D'Amato. Cus tinha em seu currículo 2 campeões mundiais, Floyd Patterson na categoria dos pesos pesados e José Torres no meio pesado. Ambos tinham brilhado nos anos 60. Cus morava numa grande mansão no estilo vitoriano em Catskill, com um grande quintal com vista para o rio Hudson. Havia transformado numa espécie de internato, um alojamento para jovens boxeadores, na esperança de formar mais um campeão mundial. Também era comum que alguns pugilistas profissionais o pagassem para passar algum tempo lá na preparação para suas lutas. Cus era um grande obstinado pelo boxe. E Stewart levou Tyson para a academia de Cus, que ficava em cima de uma delegacia de polícia. Subiram ao ringue e, após observar 2 assaltos de Tyson em ação, ele teve a certeza de que encontrou aquilo que procurava há tantos anos. Você será o mais jovem campeão dos pesos pesados. Cus disse isso com todas as letras para aquele jovem que acabara de conhecer e que viu em ação por apenas 6 minutos. Tyson ficou meio que sem reação. Sua vida até aquele momento se resumia a adultos dizendo que ele era a escória da sociedade e aquele velhinho, descendente de italianos com forte sotaque do Bronx, acabara de profetizar que ele seria uma estrela do boxe. Isso soou tão incomum para Tyson que ele chegou a imaginar que talvez aquele senhor idoso quisesse fazer algo pervertido com ele, pois na sua mente era isso que justificava aquele tratamento. Do lugar onde eu vim, quando alguém quer fazer algo pervertido com você, te tratam exatamente dessa forma. Foi isso que Tyson falou anos depois. Mas bastou apenas uma longa conversa entre eles, agora já na casa de Cus, para Tyson mudar de ideia. Cus começou ali a ensinar sua filosofia, sua visão de mundo sobre boxe e a vida para Tyson. E o menino realmente ficou encantado. Cus viu que tinha uma pedra bruta nas mãos, que se fosse lapidada, o quanto antes se tornaria num diamante do mais extraordinário brilho. Cus o presenteou com uma enciclopédia do boxe, que ele fez questão de ler na mesma noite, se encantando com a história dos campeões do passado e se imaginando no lugar deles. A partir daquele momento, Tyson iria para lá todo final de semana para treinar. Como seu tempo de pena, estadia no reformatório se aproximava do fim, seu destino seria voltar para o gueto onde morava, e a chance de voltar para a vida de crime era praticamente certa. Então Stewart achou melhor que Tyson ficasse em definitivo na casa de Cus. Aquela experiência foi transformadora para Mike.
Pela primeira vez na vida, ele podia viver num ambiente acolhedor, respeitoso e amável. Ao mesmo tempo, sob a supervisão de cães, ele aprendia disciplina, responsabilidade e dedicação aos treinos. A pedra bruta agora seria lapidada 24 horas por dia. Então agora aqui a gente vai entrar no tema desse nosso podcast, que é a definição de um objetivo principal definido. Por mais que Khan já tivesse declarado que Tyson seria o mais jovem campeão dos pesados, ele precisava fazer com que o próprio jovem acreditasse nisso. Com toda a sua habilidade para lidar com as pessoas, não demorou nada para que Mike absorvesse essa crença. Com isso resolvido, já haviam realizado a primeira lei do triunfo, que é ter um objetivo principal definido. E aqui eu vou utilizar a sigla OPD. Ter um OPD é o que diferencia aqueles que conquistam grandes realizações dos demais do resto do mundo. Sabe qual é a porcentagem das pessoas que têm um OPD na sua vida? Aproximadamente 5% dos habitantes do planeta têm. Os demais 95% vivem sem um, se bem que o verbo viver não seria o mais adequado para descrevê-las, já que sem um OPD, as pessoas simplesmente existem, sobrevivem, têm uma existência insossa. A ausência de um OPD lhes nega aquilo que é uma das coisas mais sublimes que podemos experimentar na nossa vida, a chama ardente da realização. Quando se tem um OPD, somos tomados por um desejo intenso de crescer, melhorar e evoluir. Isso é viver, isso é se sentir vivo, é receber essa descarga de adrenalina que percorre nossas veias, nos dando aquela energia extra para prosseguir sempre em frente, apesar de todas as dificuldades e desafios. Somente tendo um objetivo principal definido é que isso acontece. Talvez a beleza dessa história entre Cães e Mike seja justamente o perfeito casamento entre opostos. Já que Tyson era um menino que aos 13 anos recebeu esse vislumbre sobre seu futuro, e Cães, um senhor que aguardava um jovem exatamente como Tyson aparecer na sua vida. O próprio Cães declarou o seguinte: "Eu digo com frequência ao Mike, eu devo muito a você. E ele não sabe o que eu quero dizer. Se ele não estivesse lá, eu provavelmente não estaria vivo hoje. A natureza é muito mais esperta do que a maioria das pessoas acham. Pouco a pouco perdemos nossos amigos com os quais nos importamos. E pouco a pouco perdemos nosso interesse, até finalmente nós dizemos: que diabos estou fazendo aqui, se não tenho motivos para seguir adiante? Você se acostuma com tudo. Até mesmo a ideia de morrer se torna comum, e a pessoa passa a aceitá-la. Eu acredito que as pessoas morrem porque elas não querem mais viver. Elas não têm mais motivação para continuar vivas. Mas eu tenho uma razão com o Mike, e ele me dá essa motivação. Eu irei viver e vê-lo se transformar num sucesso, porque eu não vou partir enquanto isso não acontecer. Pois quando eu partir, ele não apenas vai saber lutar, ele será capaz de tomar conta de si próprio." Para Cães, o processo de treinar Mike em todos os aspectos e em todas as áreas da vida era o seu objetivo principal definido. Cães havia confidenciado a sua esposa Camille que Tyson era o jovem pelo qual ele havia esperado por toda a sua vida. Que palavras poderosas e profundas! Para Cães, não havia tempo a perder. Por ter uma idade avançada, ele quis aproveitar cada momento para transmitir a Mike toda a sua filosofia. Isso literalmente se tornou o combustível da sua vida, sua motivação e razão para continuar vivendo. Em vez de passar seus últimos anos de vida sentado num sofá, assistindo lutas antigas de boxe, Cães se empenhava numa missão que entraria para a história do esporte. E como será que nós vamos passar nossos anos de velhice? Cansados e sentados? Literalmente esperando a morte chegar? Cães provou que se pode ter um OPD até o último dia de sua vida. Para Tyson, a chance de sair do gueto e se tornar alguém famoso, sendo o mais jovem campeão dos pesados, se tornou seu objetivo principal definido. Sua vida tinha um propósito e ele se dedicou totalmente a isso. Ter um OPD deveria ser prioridade em nossas vidas. Deveria ser ensinado nas escolas desde a mais tenra infância. Deveria ser incutido nas crianças pelos seus pais. Mas se isso não aconteceu com você, assim como também não aconteceu comigo,
Saiba que nunca é tarde para estabelecer o seu. Não custa nada e fará uma enorme diferença na sua vida. Não sabe o que poderia ser o seu OPD? Ou talvez já teve algum na infância ou na adolescência e o abandonou e acha que hoje não tem condições de alcançá-lo? Então deixa eu te ajudar, se você me permitir. O que você gostaria de fazer hoje na sua vida? O que te traria tanto prazer que você poderia fazer o dia inteiro de graça? E como isso poderia beneficiar a sociedade? Ao encontrar essa resposta, provavelmente você encontrará seu objetivo principal definido. Você saberá assim que dedicar um tempo para pensar a respeito, pois seu coração irá acelerar ao se imaginar fazendo tal coisa. Lembra o que falei anteriormente sobre a descarga de adrenalina ao buscar o seu OPD? É exatamente isso que irá acontecer com você ao descobrir o seu. E se você já definiu o seu OPD e quer a partir de agora agir na direção dele, basta seguir alguns passos bem simples. 1. Deve ser o mais claro e específico possível. Não adianta dizer, por exemplo, que quer ficar rico criando aplicativos para smartphone. Um exemplo perfeito seria: eu crio aplicativos para auxiliar atletas amadores a se prepararem para maratonas urbanas. Passo 2. Deve incluir prazos e datas. Assim como deve ser claro e específico quanto à atividade, também deve conter datas ou prazos para a realização do seu OPD. Utilizando o mesmo exemplo anterior, eu crio aplicativos para maratonistas amadores e em fevereiro de 2023 eles estarão disponíveis para utilização. Passo 3. Deve constar o quanto será remunerado por isso. Exemplo: com esses aplicativos eu espero receber a quantia de R$100 mil em um ano. Passo 4. Deve ser escrito e lido todos os dias. Após seguir os passos anteriores, escreva seu OPD como se fosse uma declaração, contendo todos esses itens: específico, claro, data e remuneração, e se comprometendo a agir todos os dias. Deixe num lugar visível em sua casa, para assim aumentar o tempo de exposição a ele. Feito isso, essa declaração servirá como uma base, que irá te orientar em todo o seu processo de planejamento e preparação para iniciar essa emocionante jornada. Então, pessoal, esse foi o nosso primeiro podcast. Como eu disse, vai sempre ter essa pegada de boxe com desenvolvimento pessoal. E aqui eu tenho a oportunidade de poder compartilhar com vocês um pouquinho do que eu aprendi e como isso me ajudou na minha vida. Eu agradeço a todos vocês que ouviram até o final e convido vocês para o nosso próximo podcast Boxeando com a História. Um grande abraço a todos.